Esta Travou. conferência será gravada agora. Oi, Marivalda, que prazer imenso tê-la nessa tarde de hoje para a gente conversar, fazer um bate-papo, né, sobre o Retorno de Açucena, que é uma peça que ela tá aqui no meu peito, toda vez que eu leio me dá um aperto, depois eu fico aliviado pela sensação magnífica que essa peça me causa. Então a gente está nessa tarde de hoje para a gente poder conversar, bater um papo, que você foi a revisora do texto, que você apresenta o texto, né, e de forma magnífica. Eu lhe agradeço muito por isso, porque foi uma fala natural, uma fala espontânea, porque a gente se conhece, nós fomos colegas de trabalho, né? E eu tenho um grande apreço por você, Marivalda. Você está sempre aqui no meu coração. E muito obrigado por ter aceito esse convite para a gente poder falar de uma coisa que eu acho que lhe tocou também. Eu gostaria que você falasse como é que foi essa sua experiência, né? Vamos discutir aqui, vamos falar de forma Vamos trocar. isso, vamos trocar essas ideias, né? Que É. são ideias que eu creio que são compatíveis, porque eu acho que você se tocou também com esse texto, da forma que você escreveu a apresentação. Eu acho que os sentimentos são mútuos, né, com relação ao texto. E aí, como é que a Seria um gente prazer conversa? enorme. É um prazer enorme participar de qualquer trabalho, né? Ler qualquer obra sua. O Retorno de Açucena é um livro que realmente não toca só a sua alma de escritor, mas toca toda a alma de leitor também, viu? É um prazer muito grande falar de um livro tão, né, tão tocante como o Retorno de Açucena. É uma obra interessantíssima, inteligentíssima, diga-se de passagem, viu? É uma obra assim fantástica, fantástica. Todos os sentimentos vividos pelos personagens, eu tenho a certeza de que serão sentimentos vividos por todo aquele que fizer a leitura desta obra. Viu, meu querido? Muito obrigado, muito obrigado por palavras tão gentis. É de sua natureza, de sua própria natureza, né? Você ser gentil, Você é porque você fantástico. tudo que sai daí é gentileza. Eu nunca vi uma agressividade numa fala sua, Marivalda. Você é sempre assim, mesmo quando você tem que corrigir um certo comportamento, você corrige com uma sutileza tão grande. É da sua própria alma, né? Marivaldo, me diga uma coisa. E como é que foi a sua experiência como revisora do texto e depois como apresentadora desse texto? O que foi que lhe tocou tanto nesse texto? Eu acho simples, né? É um texto de linguagem simples e que a gente fez questão, e eu adorei quando você manteve aquela linguagem simples do interior. É, e quando a gente está lendo, quem conhece o pessoal do interior, quem já conviveu numa cidade pequena, a gente percebe como é que se dá a prosódia, né? Eu acho lindo a prosódia de gente do interior. Eu falo gente do interior, porque é uma prosódia que Interiorana. é como se fosse um doce, né? É uma É, sinfonia aos nossos ouvidos, é né? verdade. Aqueles cantares, não cantares cantando, mas uma fala assim melodiosa, né? Por isso que a prosódia, eu fiquei encantado. E essa pessoa na qual eu me baseei para escrever essa história, Dona Maria dos Santos, ela se foi há muito tempo, né? Ela se foi, eu ainda era jovem, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos quando ela se foi, ela fez a passagem, mas eu nunca esqueci essa doce senhora, essa Dona Maria dos Santos, que ela falava tanto você vai longe, meu filho. Então, inclusive, eu até faço uma metáfora, né, com relação a esse ir longe dela, a que ela se refere, né? Seria longe na construção dessas personagens, seria longe nas minhas viagens, mas longe nas viagens, na construção dessas personagens, né? Na criação desse mundo de Açucena, nesse mundo de Selmira, de Dona Joana, de Carlinha, né? Da Argelle, desse ser mágico que aparece para resolver o sofrimento, né? Agora eu vou deixar você falar, porque o objetivo é você falar dessa obra. Geri, eu digo uma coisa a você. Seus personagens, eles são tão reais que eles nos levam, né, a entrar, a vivenciar, né, tudo o que é colocado ali.
Então, a construção dos seus personagens é uma construção tão verossímil, eles são tão verossímeis, que essa questão da linguagem, ela é muito real, né? Você vivencia tudo que está ali. Então, falar de O Retorno de Açucena é falar de uma obra que você não lê, você vivencia, você é como se você estivesse ali, assistindo aquele espetáculo todo. Entendeu, Geri? Então é muito verossímil, é uma obra assim riquíssima e a riqueza maior está quando você realmente consegue passar para nós leitores a experiência de vivenciarmos, né? Estarmos de um lado, mas ao mesmo tempo você está ali na construção, né? Vivenciando, sentindo as emoções de cada personagem. Eu senti o sofrimento da irmã de Açucena, eu senti o sofrimento do seu Carlíndia. Zé Pezinho, Carlinha, de Dona Joana, então, entendeu? São sentimentos que não são colocados ali no papel, eles extravasam, eles extrapolam a folha e ele passa para o lado de cá, para o lado de quem está lendo a obra. É uma obra riquíssima, da linguagem ao contexto todo, e agora você falando que, né, você se baseou em uma pessoa, que a história foi uma história que tinha algo, né, de real ali, por trás dela, né, de tudo aquilo. Então, a gente entende, ela é muito verossímil, viu, meu amigo? É uma obra, assim, fantástica, fora de série. E a riqueza está justamente em externar sentimentos, emoções, né? O sofrimento de um pai que coloca a sua filha para fora no interior, né? Numa cidade em que a gente entende que isso é real, né? O seu Zé Pezinho, ele não cria o filho com tanto gosto, com tanto investimento, para entregá-lo depois a uma interiorana. Então, a cidade e a Açucena são pequenos para o filho, para o investimento que ele fez no filho. Né? Ele imagina algo muito maior para o filho. E a Açucena, em contrapartida, ela vivencia aquela pobreza, ela vivencia aquele mundinho dela, mas ao mesmo tempo não é aquilo que ela quer para ela. A Açucena também almeja mais para ela. Né? E isso, o pai de Açucena, essas pessoas que vivem, que têm, né, a experiência tradicional daquele mundo seu, não aceita, né? Não admite esse sonho de Açucena. Então, a Açucena transgride todas as morais, tudo que é moral para o momento, para o ambiente e para a família. É Né? verdade. É Eu verdade. só queria entender mais, falar mais sobre essa questão do portal, né? Do portal. É o momento que o Zé Pezinho vai até a fazenda, vai até o espaço do pai de Açucena, e é ali que abre, né, uma outra dimensão, que é o portal. Aí eu gostaria de que você falasse mais sobre esse momento, né? Este momento em que Zé Pezinho está ali e é como se passasse um filme, né? Um filme na cabeça dele. E ele vê tudo sendo esclarecido ali. É verdade. Já, veja só, quando a gente lê uma peça que foi escrita há muito tempo, não se permitia essa passagem, né? Essa transição. Mas hoje não, hoje o Exatamente. teatro ele se modernizou, o teatro, agora, as outras linguagens entraram no teatro. Né? Não é um teatro puro, só carne, mas é um teatro agora onde eu posso retornar ao passado através de um vídeo que é projetado no fundo do palco, num telão, né? Então, a gente Exatamente. pode, a gente pode inserir essa outra, a gente chama metalinguagem, né? Uma É, outra linguagem, que é a linguagem do vídeo, que é uma linguagem visual, para uma outra, que é o teatro, né? Porque aí, então, o que foi que eu fiz? Eu usei a técnica, como é que eu vou fazer esse retorno? Esse retorno eu posso fazer uma luz, por exemplo, a luz apaga e acende
no outro espaço, né? Mesmo estando no palco, só que no outro espaço. Então, o que foi que eu Em fiz? outros, entendo. Eu marquei essa outra dimensão como? Quando eu inseri a Argele, que é o elemento mágico, que É, o elemento mágico do texto, essa senhora, essa anciã, na verdade, ela aparece não é para resolver um problema do Zebezinho, mas é para resolver um problema para a Selbira. é, Porque seu Bira viveu angustiado a vida inteira, ele envelheceu, né, com essa filha, com a culpa por conta dessa filha. Então, agora, no momento da velhice, que ele está idoso, bem idoso, que agora a sanidade dele já não é tão perfeita, então ele almeja, como se fosse sanar o sofrimento da relação que ele tinha com a filha. Na verdade, ele amava essas duas filhas, como ele é. ama as duas filhas. Tanto é que ele deseja o retorno dela. Esse retorno E o dela, sofrimento dele, né, Geri? O sofrimento dele mostra este amor. exatamente. Se ele não mostrasse, se esse sofrimento não pudesse ser mostrado, ele sofria calado, porque tem pessoas que sofrem calados o seu sofrimento, não É, é? As é, suas, o seu passado de sofrimento, de angústia, então cala. Ele não. Ele externou, é. ele ouviu uma voz que as pessoas pensavam que era apenas uma coisa da cabeça dele, né? Insanidade, E é. até hoje a gente não sabe se também é coisa da cabeça dele, né? É, então ela vem, ela abre esse portal e mostra o que aconteceu realmente. E nesse momento, quando esse portal se abre e que o Zé Pezinho vê o filho a nora, a suposta nora, Assassino. lá embaixo da figueira, que é onde eles se encontravam e onde aconteceu o sinistro, ele consegue resolver a questão do sofrimento dele. Ou seja, eu agora posso morrer em paz. Ambos podem morrer em paz. É. Né? Porque, na verdade, ninguém tem culpa de nada ali. Foi a culpa do É. acaso, a culpa do E descuido. a anciã, Geri, ela não mostra para ele só, né? Ela esclarece para todo mundo. Exatamente, exatamente. Então, quando esse portal se abre, quando esse elemento mágico proporciona essa cena, ela esclarece algumas dúvidas que não estavam no texto inicialmente, mas por que essa coisa aconteceu? O que é isso? Então, é a técnica da revelação pouco a pouco. Tanto é que, quando a Argelle vem, ela resolve o problema de Zepezinho, do sofrimento de Zepezinho, os sofrimentos de Selbira, e as coisas se esclarecem. Né? Então, o êxtase do A texto, obra. né, acontece, acontece quando Argelle vem para resolver essa questão e que abre esse portal e esse portal vem revelar o que não estava sendo revelado. Então, por isso que eu achei que magnífico essa ideia de trazer uma outra dimensão para mostrar um passado, em vez de quebrar uma luz, por exemplo, a luz É, quebra, ela se fecha, depois se abre, eles representando ali no palco. Mas não, essa passagem, olha, eu acho que eu fui feliz quando o muito portal se feliz. abre e ele entra, não é? Não é o do É, passado, não é o Zepezinho do passado, mas é o Zepezinho é, presente que muito, entra é, e de forma mágica ele se transforma naquela história do passado, ou seja, é como se as coisas estivessem acontecendo naquele momento. naquele Então momento. pode até dar um nó na cabeça das pessoas, né? Mas se É. ficar atento ao texto, é, 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 é lógico que o dramaturgo ele coloca essa dúvida no sujeito. Peraí, ele deu um nó, então eu preciso pensar como é que essa coisa se deu. Aconteceu agora ou aconteceu no passado? Então Mas você prepara o leitor quando você coloca a anciã, entendeu? Então exatamente, você cita a anciã antes, aham, então não é chamando por algo que seu pega o Bira, leitor de surpresa. não, não pega. Então eu deixo ali, peraí, quem é essa pessoa que está chamando É, Bira? é, Bira. É que só ele ouve. E só ele vai ver
essa anciã? Por que só ele? Porque o problema a ser resolvido é dele, não é de mais Ele, ninguém, né? é, É uma questão dele, né? Então, por isso que eu amo esse texto, porque eu consegui é trazer uma coisa. grandioso, viu? É um Hã? texto grandioso, profundo ao mesmo tempo, rico. Apesar de ser curto, não é? Apesar de ser um É, texto breve, não é? ele é grandioso na sua percepção, porque as Aham. coisas você vai percebendo, elas não estão ali, entendeu, Geri? É por isso que eu falo muito da verossimilhança na apresentação. Você foi muito feliz nessa obra, porque você consegue, né, passar para o leitor a verossimilhança. Ela é tão fantástica, ela é tão inteligentemente usada, que é como se você estivesse ali vivenciando, entendeu? As emoções que nos são passadas são as emoções dos personagens. Você sofre com o sofrimento de cada um. Você sente, né, a dor. A dona Joana, embora ela não tenha a mesma reação do pai de Açucena, mas ela também sofre com a ausência Ah, da filha. Só que você veja que ela tem uma cabeça muito mais aberta. muito mais aberta. Eu deixei que ela fosse a mediadora, né? Porque eu gosto muito. Eu tenho um outro texto que é muito interessante, que eu faço a troca. O mediador é o pai, no outro Ah, texto. E ali a mediadora é ela, a Dona a Joana. dona Joana. Então, Dona Joana, ela é mediadora, não é? Ela é quem liga, é quem deixa essa família em contato com a realidade, com a É simplicidade verdade. dela. A própria Carla, por ser mais jovem, não consegue captar. Aham. É verdade, é verdade. Mas tem uma cena muito que me toca muito, que me deixa assim meio arrepiado, né? Que é quando ela fala. Eu não vou dizer tudo porque tem que deixar coisas para que as É, pessoas se interessem, né? Mas quando ela explica, né? Quando ela explica o sofrimento do seu Bira, quando ela explica o que está acontecendo com o Zé Pezinho, né? Então é muito interessante isso. Então aquela cena quando ela narra sobre o amiguinho dela quando eles eram ainda jovens, né? jovens. Que ele é eu não sei se você lembra, aquele menino que sempre passava pela casa dela, e ela dava tchau, ou seja, Tchau, chega sim. chega um momento da ausência, né? Então a gente se acostuma com esse gesto de alguém passar na rua, oi, bom dia. É, Oi, não é? Então a gente se acostuma. E quando é um dia que essa pessoa deixou de não vê passar, mais. peraí, o que aconteceu? A gente vai indagar, não é? Ninguém deixa É, despercebido é, uma coisa dessa, porque essas interações, perfeito. elas fazem parte de nossas vidas. É, Né? O que é, acontece com um vizinho nosso, querido, ou então quando uma pessoa passa, costuma passar e deixou de passar, aí você diz, aquela pessoa não passou hoje, o que e aconteceu? isso muito mais forte no interior, né, Geri? Exatamente, exatamente. Exatamente, o interior, as coisas que acontecem no interior são coisas que a gente nunca deveria perder o contato. Ou então, quem nunca teve contato com o interior deveria andar descalço no interior, porque o interior tem essa Sentir o cheiro da simplicidade, terra. tem essa magia, não é? Tem essas histórias de conhecer alguém. Por exemplo, se estou no apartamento, eu não vejo pessoas passando, eu não consigo observar esse tipo de coisa, né? Mas quando a gente mora em casa e que as coisas acontecem ali, que a gente observa, a gente está ligado ao som do vento, ao som dos pássaros, ao cheiro Cheiro da chuva. o cheiro da chuva, porque quando a chuva está molhando o chão, a gente sente o É, cheiro. e, É, e a Carlinha tem um momento que ela faz a descrição dessa tempestade chegando, né? As é, nuvens, é, ela traz essa natureza para aham, próximo do leitor, e daqui a pouco é, cai a tempestade, mas a gente sente a tempestade chegando, né? Você é, sente, ela vai descrevendo e você vai sentindo a tempestade chegando. e o escurecer, porque no interior, quando você mora na roça, quando o sol se põe, ou você tem a luz da lua ou dos É, pirilampos.
O céu vai né? escurecendo, sinal de chuva. Exato. Então, durante o dia escurecer, e de fato, quando o tempo fecha, escurece mesmo, É. né? Escurece. Então, esse escurecimento a gente percebe, por mais que seja uma metáfora, a gente sente o escurecer, não é? É. Sente o escurecer. Então, eu sentia isso. À medida que eu estava escrevendo, eu tinha que escrever de forma que eu mesmo sentisse o escurecer. É E muito verossímil, amigo. É eu vi esse muita escurecer. verossimilhança, você traz tudo, né? Você concretiza tudo no livro, na obra. O texto, você concretiza. É tudo muito sentido, é tudo muito mostrado, é tudo muito percebido, entendeu? Não é uma leitura linear, é uma leitura que você mergulha, né? Eu leio, releio e releio, e cada vez que eu releio, eu descubro mais coisas. É verdade. E hoje, ontem eu reli, hoje eu reli de novo para a gente ter essa conversa, porque às vezes a gente esquece um pedacinho. São tantas coisas que nos invadem, né? Os olhos, o ouvido, o nariz, a boca. Então a gente é sempre invadido por esses sentidos. Os nossos É. sentidos vivem sendo invadidos a todo momento, né? A não ser que você se isole, né? Você diga, não, hoje eu. Mas ainda assim fica um deles aguçado, né? Ou o nariz, se a gente fecha os Não olhos, tem fica. como. Não tem como. A gente só se O tiver, retorno de mesmo Açucena dormindo. não tem como gerir. E o interessante, eu lembro que quando eu lia Machado de Assis acontecia muito isso, né? De você ler uma vez, e aí você conhece a história, você relê, e a cada releitura sua, você retira algo de novo. Exatamente, exatamente. Entendeu? O que Isso escapou. acontece com grandes obras, com grandes textos. É porque a gente. Muitas coisas escapam, dependendo de como nós estamos lendo, né? Então, à medida que, por exemplo, quando a gente vai assistir a um filme que ama esse filme, olha, teve filme que eu já vi 20 vezes. É, 20 vezes. E se alguém me com olhares perguntar, que loucura é diferentes. essa? Você assistir 20 vezes a um filme? Assisto porque ele é fantástico. E É, nessas 20º vezes, 30º vezes, a gente descobre coisas novas. Por quê? é, Porque quando eu assisto hoje, já não sou o mesmo de ontem. é. Porque sou eu que Exatamente, mudo, não é o filme que muda, exatamente. né? É, É eu que é. já não sou mais o de ontem e possivelmente não serei o de amanhã. Então, não é o filme que muda. Não tem uma piada que diz assim, aí foi um telespectador assistir ao filme e num trem, e o trem, justamente uma cena que ele gostaria de ver, o trem passou e a cena se perdeu. Então ele foi assistir todos os dias, todos os dias, todos os dias, e o porteiro perguntou: por que o senhor está assistindo esse filme? Eu já vi o senhor aqui várias vezes. Ah, é porque um dia aquele trem vai atrasar e eu quero ver o que acontece com a mocinha. É a mesma Ah, coisa. que interessante. Não é? Margeri, a sua sensibilidade tão aguçada, ela é externada no texto, né? Eu coloquei isso na sua apresentação, falei da sua sensibilidade e que cada obra sua é um presente, viu? É um presente. Para nós, leitores, cada texto que você escreve, amigo, é um presente. Quando você vivencia, quando você tem a oportunidade, sabe, de acompanhar um trabalho de alguém tão grandioso como você né, de uma pessoa tão cheia de facetas, suas obras são ricas por isso, né? Você consegue envolver tudo e todos, e é muito complexo você falar que a obra não nos deixa nada. Não existe obra que não nos deixe nada, não existe, né? A gente nunca passa pelas coisas sem não ser modificado. A gente sempre se modifica. Ah, eu fui fazer um curso. Ah, eu perdi meu tempo. Não, você não perdeu. É que você não está Não, conseguindo perceber o que aconteceu. Você que deixou conheceu você. alguém, você viu alguém, você saiu de lá com alguém, você É, fez uma amizade ali com alguém, fez um contato. Então, nunca é perdido de tempo, nunca é perda de tempo. Nada. De nenhum encontro a gente sai sem estar modificado, sem estar é verdade. transformado. Numa cor, para o bem e para o mal, mas a gente sai modificado. Então ninguém entra numa relação de mundo. Quando eu vou para esse mundo e volto, eu volto com alguma coisa. Eu não volto vazio.
De forma alguma. Eu volto sempre com alguma coisa, porque alguma coisa aconteceu. Talvez eu não queira ver nem valorizar aquilo que aconteceu, Pois é. E talvez né? você não tenha entendido naquele momento. Exatamente. E que no outro momento você vai dizer, olha, essa vivência eu tive em tal momento que eu não valorizei. Então, a gente nunca sai sem estar transformado. De qualquer modo, de um modo simples, a gente sai transformado. Então, quando eu escrevo, Marivalda, se eu tivesse que ser um escritor profissional, eu morreria de fome. Por quê? Porque eu só escrevo quando eu sinto. Por exemplo, se eu estou sonhando com alguma história, eu me levanto, seja que hora for, eu me levanto e faço as anotações. Sabe por quê? Porque aquilo É foi importante fantástico. para mim. E aquilo vai ser elemento para alguma coisa. Então, se você, por exemplo, me encomendar, se você disser assim, Géry, eu queria uma. Você tem alguma coisa que discuta sobre isso? Enquanto você está falando, eu Você já... tô, eu já estou pensando naquilo que você está querendo. Às vezes parece que eu não estou prestando atenção em você, mas eu estou. Eu estou prestando atenção e já estou construindo. Mas é porque aquilo me interessou. É. E você é exatamente assim. Por isso que você é tão grandioso, né? Eu já o conheço há algum tempo e ler suas obras mostra quem você é, de fato. A criação dos personagens, a fala do retorno. Eu não consigo parar, amigo, de falar do retorno da Sucena, viu? Mas a fala de cada personagem é a fala real de alguém, né? Então, eu, não, eu insisto na verossimilidade do texto por conta da grande. Não é uma história, né? É uma leitura grandiosa, de fato. Então, eu fico imaginando, eu estou aqui conversando com você, mas as falas dos personagens a todo momento fica ali, né? A particularidade que tem na fala de cada um, que caracteriza cada um. A sua fala, ela é única, é só sua. Então, isso ali no livro também é muito forte. Cada um tem a fala interiorana, mas um jeito muito próprio, né? De Seja dizer, de não é? de dizer, seja de sentimento, ou seja de poder, ou seja de Dona Joana, né? Que ela termina ali mostrando, querendo tomar conta do esposo, obviamente, e ela fala daquele jeito simplista, mas ao mesmo tempo grandioso, né? Sai da janela, meu velho. Então, o cuidado, o zelo. Então, cada um tem a sua característica que é demonstrada na fala. Na fala, no ato, né? Mas eu estou falando da fala porque a linguagem é muito forte, né, no texto Aham. dramático. Sim, sim, A sim, linguagem é muito forte. sim. As crenças, né? As crenças As aparecem nessa fala, crenças, né? exatamente. É. Marivalda, foi meio que intencional, dar um nó, né, no leitor desavisado, no leitor que não faz uma leitura atenta. Foi a presença de Açucena, e que o leitor vai ver como é que a Açucena, ela aparece, não é? O que é É, isso? Que sortilégio, que foi a fala de Carlinha, né, que diz, mas que Carlinha, sortilégio é esse? Não, é Carlinha que diz? Não, quem disse é o seu Bira. Mas que sortilégio é esse? É seu Bira? Eu acho que é seu Bira. Eu é, não estou bem, porque são tantos. Mas que sortilégio é esse? É é, seu Bira? esse Ou é Dona Carlinha, sortilégio. Dona Joana? Não lembro, porque são tantas É, personagens que a gente confunde uma fala de. é, Às vezes, quando eu estou falando de uma personagem para uma pessoa, e às vezes eu confundo a história e trago. Peraí, não, 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 esse assim, não, esse aqui é daqui. Tá. Então, eu estou muito satisfeito, sabe, Marivalda? Com relação à construção desse texto, à criação dramática desse texto. Eu, eu, eu gosto muito desse e texto. eu Eu muito sou apaixonado. orgulhosa de poder ter tido o prazer, o imenso prazer, o privilégio de ter lido, né?
Eu muito, 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 muito. Eu sinto muito orgulho de você, né? Isso é fato, eu não escondo de ninguém. Todos os seus textos são fantásticos. E cada um me surpreende, cada texto que eu leio seu é uma surpresa. Quando eu penso, você se supera, né, amigo? Quando eu penso que eu vou encontrar aquela construção muito semelhante a um outro, ou alguma coisa muito parecido, e aí você me surpreende assim por demais. O Retorno de Açucena, para mim, foi uma obra assim fantástica, fantástica. É uma leitura prazerosa, grandiosa e de uma sensibilidade, amiga, assim, fora do comum. Que bom que se lhe satisfez você como uma pessoa da área das letras, exigente, né? Então, É, se eu conseguir é, é, aceitação por sua parte, então eu vou com certeza ser bem receptivo por outras pessoas, porque você é vai exigente, sim, né? Você é vai sim. exigente, porque você sabe, né? Você sabe o que quer, né? Tem um dito popular que diz assim: quem não exige muito, quem não exige da vida é porque é muito simplória, não tem muita certeza do que quer. Eu sou muito exigente. Por exemplo, quando eu vou ao mercado, eu quero um tomate que brilhe aos meus olhos. É, Então eu sou muito exigente nas minhas escolhas, né? Eu não vou comprar um tomate amassado, né? Eu quero um tomate que eu toque, sinta o brilho sinta. dele, a textura, que a textura é aquela coisa, né? Que dá prazer em você É. tocar, né? Olha, Então, os a nossos mesma coisa. sentidos, eles têm que ser aguçados a todo instante e Aham, por tudo na vida. é verdade, é verdade. Para que a gente faça boas escolhas, não é? Não escolha qualquer coisa, mas escolha aquilo que tenha significado para gente. Minha vida inteira, eu sempre escolhi aquilo que tinha significado, que tinha sentido para mim. Sempre foi assim, desde pequenininho. Eu sempre fui exigente comigo mesmo e com a vida. Né? Eu digo, não, isso eu não quero, não. Eu quero aquela ali, que aquela é bem bonita. Olha, aquele maracujá é muito bonito. Eu quero aquele ali, aquele ali. Ah, eu quero aquela laranja ali, ela é tão bonita. Pô, às vezes ela vinha azeda, né? É, Mas eu assumia por algum essa má motivo, escolha. ela lhe chamou a É, atenção. ela me chamou a atenção, exatamente. Mesmo que ela venha azeda, mas, entendeu? É, Mas eu aprendi também uma coisa. A não me equivocar com o título da obra, porque às vezes um título que não lhe agrada, mas que lá dentro é uma coisa magnífica. Por isso que a gente tem, eu acho que a gente tem que ter cuidado, que nome a gente dá às coisas, né? perfeito. Porque o nome tem muito significado. O É, nome que a gente dá tem muito significado. É que vai definir o que nós somos. Por é, exemplo, eu não me vejo, eu nasci na véspera de São Pedro. Aí as pessoas perguntam, por que seu nome não é Pedro? Por que Jerry Nelson? Você não nasceu na véspera de São Pedro? Aí eu disse, porque tinha que ser Jerry. Porque tinha que ser Jerry. Eu me sinto é. Jerry. Eu sou Jerry. Se alguém trocar para Pedro, apesar de ser apaixonado, eu tenho uma personagem também, Pedrinho, né? Pedro. E agora é, é, tô com uma outra personagem, uma outra obra, que é Pedro também. Eu gosto muito de Pedro, mas eu me sinto Jerry. Pedro. É, Pedro. Então, uma nova é. personagem é o Pedro, né? Pedro, Paulo, mas eu me sinto Jerry. Eu tinha que ser Jerry, não tinha que ser É. São Pedro, tinha que ser Pedro porque nasci antes, na véspera de São Pedro. Mas as pessoas questionam comigo. Quando eu digo, eu nasci em véspera de São Pedro, mas por que, você não se chama Pedro? Não, me chamo Jerry. Muito prazer. Você é É, assim. mas é aquela questão mesmo né, da questão da tradição, questão de, né, de É. que são costumes. Rompeu-se. A minha madrinha, foi a minha madrinha que botou meu nome. Então Então, ela ficou rompeu Jerry. mesmo. É, Ela rompeu. Não, apesar de ela é, ter
ela ter na família, ela ter no nome dela Josefa Maria de São Pedro. Olha, o nome Ó, dela é Josefa Maria de São Pedro, né? Eu é, poderia até puxar para a sardinha dela, né? Colocar meu nome de é, Pedro, né? São Pedro e é. tal. Então, fui registrado como Mas, Gere. Gere é Gere. ó, Tem pois é, algo mais Geri. que a gente possa falar? Eu acho que já falou tudo, né? E o É, restante agora fica por conta da leitura do texto, né, Marivalda? eu acho que se lermos mais, teremos mais coisas. Se Sim, lermos com de novo, certeza. Com teremos certeza. mais coisas. Marivalda, uma pessoa leu, aí eu disse, e o cão? Aí teve cão na obra? O Tem. cachorrinho? Hã? Isso, isso. A pessoa perguntou, aí eu perguntei assim, e o que você achou do cão? Aí, e teve cão na obra? Ou seja, ou seja, Mas leu, não, é, porque foi proposital a presença daquele cão e é, o modo de como ele se comporta no texto, né? Como ele se comporta, mas está ali, há um significado daquele cão ali presente. Tá? Então, é por isso que a gente lê, tem é um por isso que sentido. a gente lê e descobre, vai descobrindo elementos, vai descobrindo elementos, né? É verdade, é Eu, eu, verdade. é, e a gente, Marivalda, a gente tem que estimular muito a leitura, Marivalda. A leitura da literatura. A literatura, ela povoa, principalmente a criancinha, ela povoa de fantasia a mente das crianças. E quando uma criança é alimentada com essas fantasias, ela cresce bem, porque ela É, vai se organizando. Ela vai se eu organizando. tenho, Diga. eu tenho um neto de 8 anos e que ele, a professora o chama de escritor. E ele vai vir assim, vovó, você já leu meu livro? Aí o livro dele tem 2 páginas, né? E aí eu sempre digo, ele sempre chega aqui com a novidade. Ele, vovó, você já leu meu livro? E aí ele vai botando aqui. E são né, as histórias são histórias assim que eu vou incentivando, porque a criatividade dele é uma criatividade muito aguçada. E aí a Aham. professora já o apelidou, olha, então é o nosso escritor, porque tudo na sala ele cria a história, ele faz, é ele que escreve, é ele que vai escrever. E aí eu estava conversando com ele, eu sempre converso com ele nesse sentido, né? Eu digo, meu querido, você não pode deixar de fazer isso nunca, porque quando você externa, né, essa criatividade sua, é o que você, toda a sua imaginação, seu poder de criação. E aí ele assiste aos desenhos, Geri, e aí depois ele coloca isso no papel. Ele cria uma história para o desenho, entendeu? Sim. Aham. É muito lindo de ver. E eu fico dizendo, meu filho, continue. Aí eu dei um cadernozinho para ele. Ele disse, toda vez que você quiser escrever uma história, você escreva nesse caderno, né? E aí ele vai vir assim, vovó, e se eu for escrever outra história? Eu digo, não tem problema, você escreve para essa e escreve outra história, não tem problema. O que você não pode deixar é de escrever, é de registrar a sua criatividade. Exatamente. E outra, essa leitura e escrever mantém o equilíbrio mental da criança. Entendeu? É, Mantém, é. isso é ótimo. As pessoas acham que a leitura. Outra coisa, eu estou me referindo à leitura do livro, no livro de verdade, no livro palpável, de Palpável, verdade, concreto, é. né? No livro de verdade. Dá um livro eletrônico para ele quando já tiver num ensino fundamental maior, mas se ele, É. enquanto pequenininho, é um livro Não, de ele tem papel vários livros mesmo. de historinha aqui. Ele tem Aham. vários livros de historinha. Eu leio com ele, né? E eu gosto de ler com ele porque ele vai questionando, sabe, Geri? Ele vai perguntando sobre coisas do livro e que às vezes ele até vai além Sim, da minha leitura, da né? forma. Uma leitura. E aí ele vai, vovó, isso. Por que ele faz isso? E eles vamos reler para entendermos por que que ele faz isso, que nem eu Exatamente, né? percebi. Porque tem um porquê. Sempre É, há um porquê. Né? Sempre há um porquê. Então, essa leitura, esse povoar a mente das crianças com essas historinhas, isso é magnífico para eles. Ele vai se tornar leitor?
Nem sei, não, isso depende se ele vai se tornar leitor. O importante é agora. O que ele vai fazer depois é outra história. Mas É agora outra vamos história. povoar a mente dessas crianças com historinhas, com fábulas. Mas, Geri, com certeza ele vai levar um poder de coerência para as histórias Sim, futuras que ele lê, entendeu? Muito sim. maior. Então, O poder assim, poder ele está. crítico, Você não pode porque ele negar que a aprende. leitura ela vai trazer um proveito muito grande lá na frente. Sim, sim. Mas qual por exemplo, quando alguém me pergunta no consultório de orientação vocacional, para quê? Aí eu me pergunto ou eu pergunto, para que estudar? A primeira resposta vem para se formar. Não é Pois para é. se formar. Eu aprendi isso num filme, não sei se é esse o nome, é um filme americano com Brad Pitt. Eles vão para a guerra. Ai, meu Deus, esqueci o nome do filme. Mas a lição qual é? Os três irmãos vão para a guerra e eles voltam. Então, nesse íntere, o dono da fazenda tem um empregado que é indígena. E essa Sim. menininha e a filha dele está crescendo, tá mocinha. Então ele diz assim: por que ela não vai? Por que você não a coloca na escola? Aí o indígena perguntou: para quê? Aí ele olhou assim e disse assim: para que ela tenha uma vida rica e cheia. É essa a resposta que eu dou. Para que ele tenha uma vida rica e cheia, né? Depois se formar depois. Sabe por quê? Porque houve um questionamento de um guri assim: peraí, meu tio tem muito dinheiro e ele sabe o quê? Ele é vaqueiro. Ele cuida de, É, de, de vaca. Por que ele tem que se. E ele não se formou, por que eu tenho que me formar? Aí, essa resposta anterior que eu dei seria a resposta para dar esse guri, não dizer para se formar. é, é. Se dissesse para ter uma vida rica e cheia, ela se É convencesse a estudar, verdade. né? É, Porque por que eu tenho que ir para a universidade se eu posso ser vaqueiro e ser bem de vida, ser feliz sendo vaqueiro? tem outros Então, meios, é. não é? Então a gente tem que estar com muito cuidado, muito jogo de cintura para dar as respostas certas na hora certa. É E para que as pessoas se verdade. convençam. Então, eu nunca respondia para se formar. Nunca. Nesses anos todos, nesses 30 e poucos anos de magistério, eu nunca disse para você se formar. Eu dizia para você ter uma vida rica e cheia. Aí É. agora, rica e Até porque cheia. você pode se formar e parar aí e não ter mais nada, né? Não construir nada, Exatamente, né? exatamente, O conhecimento exatamente. constrói. Então a construção não vem só com a formatura. Você pode se formar e parar, não construir mais nada. Exatamente, exatamente. Então, se você tem uma vida rica e cheia, você tem essas Aí sim, capacidades de análise, você lê o as mundo. habilidades, Exatamente, exatamente. Então, essa é a minha resposta, para você ter uma vida rica e cheia. Minha querida, perfeito. eu acho que você no domingo, olha só, Marivaldo, numa tarde de domingo, tá nesse É bate-papo isso. aqui. Aí, Um eu lhe prazer agradeço. falar de qualquer obra sua. Será sempre um grande prazer, viu, meu amigo? Porque sua obra é rica. Sua obra, ela constrói na gente. Então, a gente precisa construir. E todos os dias a gente constrói alguma coisa além de alguma coisa. E com as suas leituras, a gente só constrói coisas boas. Obrigado, muito obrigado. Você é fantástica. Você que é fantástica, né? Eu agradeço Você. demais a oportunidade de externar um pouco, né, de emoções minhas, né, um mix de emoções minhas, as emoções dos personagens, né, para mim é um prazer muito grande, viu? Discutir com você uma obra sua é de uma magnitude espetacular. Eu que fico, nossa Senhora, nas alturas. Você não sabe o quanto eu cresci hoje, o quanto eu Olha, aprendi. não mais que eu. Não, eu acho que não mais que eu. Porque o que eu aprendo com as suas falas, com suas colocações, com suas ideias, é muito. É uma aula sua, Marivalda. É um compêndio, é um
enciclopédia. Eu assisti uma Ah, aula sua. ô Nossa amiga. senhora, eu assisti uma aula sua eu acho que foi no terceiro ano de 2000, não sei se foi 2017 ou foi 2016. Nossa, eu saía extasiado com a sua aula. Obrigada, minha amiga. Muito obrigado, você também, viu, Marivalda, pela sua gentileza de estar batendo esse papo. Eu estava precisando desse bate-papo hoje sobre a Sucena, porque a gente quer que ela atravesse, né? Que ela nos É, atravesse e que chegue ao é, mundo, porque não tem sentido um escritor produzir para nós merecidamente. mesmos. O retorno da Açucena merecidamente alcançará, né, outros horizontes. Tomara, tomara. Querida, muito obrigado, viu? Felicidade pra Um gente. abraço grande, Zeri. Um prazer sempre falar com você, viu? Falar sobre qualquer obra com você, discutir uma obra sua é um prazer muito grande. Tá bom, minha querida. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau, Tchau. querida.